Agora 12h48. Santos. É hora do Peixão, vamos falar do Santos aqui no Brasileirão. E o Santos, hein, Gustavo Soler, vai pra Libertadores o ano que vem ou não vai? O que tá acontecendo com o Peixão? Boa tarde. Tudo bom, Capriotti? Boa tarde pra você, pro ouvinte ligado no Donos da Bola. A situação complicada do Santos, que chegou a 6 jogos sem vencer na temporada, a 5 agora no Campeonato Brasileiro. Esse empate fora de casa contra o Atlético Goianiense. Por enquanto, o Santos está na 10ª colocação do Campeonato Nacional, mas pode retornar à 11ª posição caso Bragantino e Ceará vençam na rodada. Então, o Santos ficando distante do Grêmio. O Grêmio que pode chegar a 56 pontos e abrir aí uma vantagem de 8 pontos para o Santos Futebol Clube. Só que a situação do Peixe pode ficar ainda mais delicada porque o técnico Cuca está dando todos os indícios que vai deixar realmente o Santos ao término do Campeonato Brasileiro. A diretoria já sabe que ele tem o interesse de cumprir o contrato dele, tenta a renovação, mas é algo muito difícil, como o próprio técnico Cuca disse na última entrevista coletiva no sábado após o empate por 1-1 contra o Atlético Goianiense. Eu sempre jogo muito aberto, muito franco, quero poder cumprir meu contrato, né, que eu fiz com o pessoal. Eu vim pelo prazer do trabalho, pelo desafio. Eu estou muito contente com tudo que eu tenho adquirido aqui de retorno, principalmente dos jogadores dentro do campo. Estou muito contente mesmo. Uma pena a gente não ter o torcedor do nosso lado, né, por causa dessa pandemia. E além de toda essa situação contratual, já que ele tem vínculo até o final do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca também bateu em alguns pontos que atrapalham demais em pensar não só no futuro, mas de projetar como que o Santos pode ter a próxima temporada por conta da sua crise financeira. O Santos hoje, ele vive problemas seríssimos e gravíssimos. Tem 2 ou 3 punições da FIFA para serem pagas. Tem dívidas ainda com os jogadores para serem pagas. E não tem a receita para isso. Então a receita é o quê? É venda de jogadores. Assim como vendeu o Lucas, assim como vendeu o Pituca, daqui a pouco vai ter que vender mais um e não dá conta só mais um, vai ter que vender mais 2. E não para contratar, para poder pagar as contas. Então essa é a situação do Santos Futebol Clube, que precisa juntar um dinheiro para conseguir pagar as suas pendências, essas 3 punições que ele citou. A do Atlético Nacional da Colômbia, que o Santos já pagou uma parte, a parte mais importante, e o Atlético Nacional já tirou a punição que estava ativa na FIFA, só que o Santos ainda tem a pendência com a Chipato do Chile e essa envolvendo o Barcelona por não ter avisado, né, que ia vender o Gabriel Barbosa, o Gabigol, para a Inter de Milão. Então o Santos vivendo um momento conturbado, mas para a próxima rodada contra o Coritiba no próximo sábado, pelo menos dentro de campo, a expectativa é que Marinho, o atacante do Santos, seja relacionado, ele que está se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, e aí quem sabe o Santos voltando a vencer o Peixe, que terá uma sequência de 3 jogos na Vila. Ô Soler, só pra gente deixar bem claro, o Cuca está deixando o Santos por uma questão financeira, de organização, por problemas estruturais e não por um problema de saúde, porque no início falou-se que ele estava estafado, não tem nada a ver com a questão de saúde. A saída do Cuca é por uma questão de estrutura do time financeira, não é? É uma questão que junta muita coisa. O Cuca, de saúde, felizmente, está tudo bem, só que ele está cansado de ter que fazer tanta coisa assim pelo Santos e ele não consegue pensar no planejamento da próxima temporada. O Santos hoje não pode contratar, o Santos tem problemas financeiros, tem dívidas com os jogadores, então o Santos ainda pode perder alguns atletas, pode perder o Luan Pérez a partir do dia 15, porque ele tem um contrato de empréstimo e ele não pode assinar um vínculo com o Santos como um jogador 100% do Santos Futebol Clube. Ele teria que renovar o seu empréstimo, mas o Santos já pagou o Clube Bruges da Bélgica, então o Luan Pérez já é um jogador do Santos, não existe mais nenhum vínculo com o Clube Bruges. Então, por conta de todas essas situações financeiras, todas essas situações de que muitas vezes ele tem que apagar o incêndio dentro do vestiário, o Cuca está se sentindo esgotado, ele deseja encerrar o seu contrato com o Santos, a não ser que a nova diretoria, encabeçada pelo Andrés Rueda, consiga confirmar para ele, esta semana vamos pagar tudo isso e isso,
E aí, no final do Campeonato Brasileiro, o Santos já pode contratar, você já consegue pensar na próxima temporada. Mas enquanto isso não acontece, o futuro do Cuca é muito distante da Vila Belmiro. E rapidinho aqui, a diretoria do Santos não se manifestou para falar em substituição ao Cuca, não é? Ainda não se manifestou, mas alguns nomes já estão surgindo, entre eles o do Thiago Nunes, ex-técnico do Corinthians, um cara que fez um trabalho muito interessante no Atlético Paranaense com categorias de base, e o Santos que agora tem que olhar cada vez mais para a molecada que está surgindo no CT dos meninos da Vila por conta dessa necessidade de não poder contratar por conta das punições da FIFA. Então, o Thiago Nunes é um nome que agrada a diretoria do Santos exatamente pela capacidade que ele mostrou de trabalhar com jovens. Valeu, Soler! Gustavo Soler também vai ficar de olho aí no time do Santos, nessas possibilidades e monitorar o Peixão nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.